Então, vamos dar sequência. A gente está continuando aqui no Sefer Shoftim. A gente, Baruch Hashem, já terminou todo o Sefer Yoshua. Começamos o nosso segundo livro da Torá, o Sefer Shoftim, que a gente já começou a perceber um pouquinho, né, algumas das diferenças que a gente tem entre o que aconteceu na época de Moshe Rabbeinu, na época do Yoshua, que tinha uma liderança, que tinha Moshe Rabbeinu, era uma liderança muito forte. O Yoshua também, a gente viu que os milagres que aconteceram para Moshe Rabbeinu, eles se repetiram também na época do Yoshua. A grande maioria dos milagres que Moshe ele teve o mérito de fazer em nome de Deus, o Yoshua, ele acabou repetindo, e a gente vai agora começar uma fase de alguns problemas dentro do povo judeu por falta justamente dessa liderança. E, na verdade, é uma fase de transição que o povo judeu ele está passando. A gente explicou na última aula que eles precisavam ainda terminar de expulsar os Cananim que viviam na terra. Desde a época de Moshe Rabbeinu, ele já está advertindo, olha, não deixa de expulsar aqui os Cananim, porque se vocês deixarem de expulsar, eles vão causar para vocês um grande tropeço, vão ser uma grande dor de cabeça na vida de vocês, então não corram o risco de realmente ter esse problema. Infelizmente, o povo judeu acabou correndo risco, o povo judeu acabou não exterminando aqui os Cananim que viviam na terra, e a gente vai começar a ter alguns problemas. Primeiro problema é com o Criador do mundo. Deus não gostou, Deus ficou muito bravo que o povo judeu não está expulsando os Cananim, e isso vai frontalmente contra o que ele tinha pedido. Óbvio que dá para entender, a gente tem uma mitzvah de ladun lekavzchut, né, de julgar as pessoas para o bem. O povo judeu está cansado das guerras, 40 anos de deserto, mais 7 anos guerreando, eles estão cansados, quer dizer, já teve mais toda a divisão, mais 7 anos da divisão na terra de Israel, ninguém mais quer guerras, todo mundo quer começar a cultivar suas terras, viver em paz, mas não era a hora ainda, eles tinham que ter terminado aqui essa missão. Então, Deus ele vai agora, através de um dos profetas, quer dizer, ele tinha um nível de profecia muito grande, que é o Pinhas, o neto de Aaron Cohen, aquele mesmo Pinhas que matou o Zimri e a Cosbi naquele momento de rebelião contra Moshe Rabbeinu. O Pinhas era um dos grandes líderes na época, já que depois da morte do Yoshua não assumiu nenhuma liderança oficialmente, mas o Pinhas ele tem um papel de liderança dentro do povo judeu. Então ele vai, através de uma profecia, ele vai transmitir uma mensagem de Hashem para o povo judeu, e vai ser uma mensagem dura, vai ser uma grande bronca. Deus falou o seguinte, olha, eu cumpri a minha promessa, eu prometi para vocês, eu ia trazer vocês para Eretz Israel, desde Avraham Avinu, eu prometi para vocês essa terra maravilhosa, eu cumpri a minha parte, eu tirei vocês do Egito, eu sustentei vocês aqui no deserto, eu escolhi vocês para ser o meu povo para sempre, e vocês, pelo lado de vocês, se comprometeram a cumprir as minhas mitzvot, e vocês não estão cumprindo, vocês não fizeram o que foi combinado, vocês não cumpriram a parte de vocês aqui no trato. Eu adverti para que vocês não fizessem paz com os habitantes da terra, que vocês não permitissem que eles ficassem aqui. Eu falei para vocês destruir todos os objetos de idolatria que esses povos têm, mas vocês não me ouviram, vocês fizeram paz com eles, vocês deixaram eles ficarem na terra, vocês foram tolos de quebrar o meu pacto. Eu fiz a minha parte, Deus está falando, mas vocês não fizeram a parte de vocês. Então, Deus ele continua e fala o seguinte, vocês não levaram a sério esse meu aviso de expulsar os povos da terra, e como vocês escolheram, assim vai ser. Então, está escrito, a gente tem uma regra que, da forma que a pessoa ela quer viver, assim ele vai ser levado no Shamaim. Se ele quer fazer coisas boas, ele vai ter uma ajuda do Shamaim. Se lo aleino, ele quer fazer as escolhas erradas, assim também vai ser a escolha dele. Então,
Vocês escolheram esse caminho, então é esse caminho que vocês vão ter para a vida de vocês. A partir de agora, eu não vou ajudar mais vocês. Até agora, milagres abertos, quando eles conquistaram Jericó, caíram as muralhas, quando os reis se juntaram para atacar o povo judeu, que eram guerras dificílimas, Deus também ajudou, Deus mandou pedradas de gelo nos povos, criou pânico entre os outros povos, mas já que vocês não querem, eu não vou ajudar mais, eu não vou mais fazer nenhum milagre. Se vocês quiserem, já é por conta e risco de vocês. Então, o povo, quando escutou essas palavras de Pinhas, eles choraram, eles se enlutaram, eles entenderam o grande erro, eles fizeram korbanot para Hashem, para apaziguar Hashem, mas, infelizmente, não era isso que Hashem esperava. Olha, kola kavod, eles terem feito korbanot, eles terem se arrependido, mas o icaro principal da tshuva eles não fizeram. Qual que é o principal da tshuva? Conserta o erro que vocês fizeram. Levanta e fala, Hashem, a gente está arrependido, a gente vai conquistar a terra, a gente vai fazer acontecer. Não, eles se arrependeram, mas parece que um arrependimento superficial. Eles trouxeram korbanot para apaziguar Hashem, mas eles não se levantaram e falaram, Hashem, a gente viu que está errado, a gente vai conquistar o restante da terra, a gente vai expulsar os povos da terra. Eles não fizeram isso, então eles deveriam ter implorado para Hashem, para, olha, não abandona a gente vai fazer, vamos levantar, e não fizeram isso. O nome desse lugar ficou conhecido como Bohim, que significa chorar, de Livkot, mas não foi suficiente, quer dizer, só a gente chorar sem tomar atitudes, quer dizer, o arrependimento é parte da tshuva, óbvio que tem uma validade, mas uma das partes principais da tshuva é a gente consertar o nosso erro, e isso eles não fizeram, infelizmente, eles não se levantaram. Então, vai ter muito problema, os Knanim vão levar o povo judeu para transgressões nas gerações posteriores a Yoshua. Enquanto Yoshua estava vivo, Bnei Israel nunca fizeram idolatria. Por quê? Porque Yoshua era um grande líder, ele sempre advertia Bnei Israel a não se comportar como os povos que estavam em volta, e também os grandes milagres que o povo judeu viu em todas as conquistas, o Yarden, ele abrindo quando eles foram entrar na terra de Israel, as muralhas de Jericó, eles sentiam que Hashem estava perto deles. Então, toda aquela geração do Yoshua e a geração pós-Yoshua, ainda estavam os Keinim, os anciãos da época ainda de Moshe Rabbeinu. Está escrito que Moshe Rabbeinu, quando ele faleceu, entrou na terra de Israel, o Yoshua e ainda alguns anciãos que presenciaram muitos milagres no deserto, que estudaram ainda com Moshe Rabbeinu. Quando eles estavam vivos, mesmo depois da morte do Yoshua, o povo ainda se segurou, o povo ainda conseguiu vencer o Yetzer Hará da idolatria, mas depois da morte dos Keinim, que eram os grandes estudantes de Torá também, o povo judeu começou a tropeçar, o povo judeu começou a ir para a queda livre. Então, o que aconteceu? A próxima geração, eles já não tinham mais visto, muitos não tinham mais presenciado os milagres abertos, e eles começaram a ver os vizinhos, aqueles que eles deveriam ter expulsado e não expulsaram, eles servindo seus deuses, eles tinham imagens, muitas vezes de ouro, de prata, e eles tinham essa necessidade. Óbvio que tem o lado Lechem Shamayim, que eles queriam estar mais conectados com Deus, de uma forma mais palpável, mas Deus não tem nenhuma imagem. E eles viam seus vizinhos, olha só, eles estão lá, cada um pega, tem a sua estátua em casa. O povo judeu, quando quer servir um corban, quando quer servir Hashem, tem que viajar até Shiloh, onde estava montado lá o Mishkan, e eles fazem no quintal da casa deles, eles podem servir as idolatrias. Eles começaram infelizmente, a ter ideias erradas. E eles começaram a pensar como ia ser bom se a gente pudesse também ter os nossos deuses dentro da nossa casa. Não, a gente vai servir a Hashem, Deus me livre, a gente não vai abandonar Hashem, mas quem sabe também a gente quer guardar o Shabat, Kashrut, a gente vai guardar tudo isso,
mas, olha, Hashem é o Deus de todos os deuses, Hashem é o chefão, mas por que não ter esses pequenos deuses dentro de casa para a gente se sentir conectado? E assim, infelizmente, eles começaram a se desviar. E aí o Yetzer Hará começa a trabalhar, o Yetzer Hará sabe trabalhar muito bem, eles começaram com o que a gente chama de Moré Eter. Eles começaram, entre aspas, no Leshem Shamaim da coisa, falar o seguinte: olha, é verdade que a gente quer servir a Hashem, quer pedir as coisas para Hashem, mas não vamos incomodar Hashem com as coisas pequenas. Olha, vamos deixar para rezar para Hashem nas coisas grandes, mas as coisas pequenas do cotidiano a gente vai pedir para esses deuses de pedra, esses deuses de madeira que a gente vai construir na nossa casa, e Hashem vai ficar contente que a gente não vai incomodar ele. Isso é idolatria. Por que idolatria? Porque você está limitando Deus e dando força para outros deuses. Não tem idolatria maior do que você limitar a força do Criador do mundo. Nada é muito esforço para Deus, nada é problema para Deus, nada é pequeno que Deus não consegue resolver e é um incômodo para ele. Deus é todo-poderoso, onipotente, onipresente. Deus pode fazer o que ele quiser. Então, só esse pensamento completamente equivocado de, olha, não vamos incomodar Deus, ao contrário, isso é a importância da nossa tefilá, é justamente a gente abrir o coração para o Criador do mundo. Deus, eu sei que sabedoria depende de você, o sustento depende de você, o shalom depende de você, tudo que eu tenho na vida está na tua mão, as coisas pequenas do dia a dia, tudo também está na mão de Hashem. Então, infelizmente, começaram a surgir nos lares judaicos também figuras de idolatria, estátuas, e eles no começo, como na história da humanidade, eles estão revivendo o início da humanidade. Infelizmente, o mesmo erro. No início da humanidade, Deus estava lá, Deus estava evidente. Quer dizer, Adão, ele falava com Deus no Gan Eden, mas os descendentes começaram, olha, vamos servir Deus, mas vamos servir também os ministros dele, vamos servir os astros, que na verdade são ministros para cumprir a vontade de Deus. Então, vamos seguir os dois, vamos seguir o rei e vamos seguir os ministros, e depois de pouquíssimas gerações, eles já tinham abandonado Deus e seguido só os ministros, o que demonstra que, na verdade, era só uma grande desculpa para fugir da responsabilidade, para fugir aqui das nossas obrigações com o Criador do mundo. E o povo judeu começou a se aproximar cada vez mais dos seus vizinhos Cananim, e não demorou muito para começarem casamentos mistos, para começar a assimilação. O povo judeu já estava entrando numa fase de ladeira abaixo, já estão despencando espiritualmente e de uma maneira muito rápida. Quer dizer, eles se afastaram de Deus e já começaram, não, é só isso e mais aquilo, e uma estátua aqui, e um vizinho, e não sei o quê, e agora já tem casamento misto, já tem idolatria. O povo judeu já se perdeu. Então, olha só que interessante. Por que os judeus eles começaram a cair? Hoje em dia a gente não consegue entender o que é idolatria. A gente não tem mais o Yetzer Hará, essa inclinação da idolatria. Então, difícil entender por que eles queriam tanto a idolatria, por que eles tropeçaram tão rápido atrás da idolatria. Mas, quer dizer, primeiro ponto, é difícil ser diferente de todo mundo. Na época do Shoftim, o povo judeu não queria ser os únicos que servem um Deus invisível. Eles queriam ser como todo mundo, que é poder ver o seu Deus, poder sentir o seu Deus. Eles beijavam as suas idolatrias, eles podiam, no serviço deles, se curvar diante da idolatria. E o povo falou, olha, é difícil ser diferente. E a verdade é que precisa de coragem para ser diferente. E isso Abraham Avinu ensinou para a gente. Está escrito que Abraham ele é chamado de Ivri, o Abraham, o hebreu. Por que o hebreu? Porque o mundo inteiro está num Ever e ele está no outro Ever. Ever significa o lado, a margem do rio. O mundo inteiro está numa margem do rio e o Abraham Avinu está sozinho do outro lado e ele não está nem aí. Se isso é emet, se isso é verdade, não importa que eu estou sozinho, eu quero fazer o que é certo e não importa se os outros concordam ou não concordam, ele teve a coragem de ser diferente. Então precisa de coragem. E o povo judeu começou, enquanto eles têm um líder forte, eles têm Moshe Rabbeinu, ele tem Yoshua, ele tem os Keinim, eles não estão preocupados com a opinião de ninguém. Uma liderança forte consegue dar para as pessoas autoestima, eles estão contentes de estar servindo a Hashem, mas quando partiram Moshe Rabbeinu, quando partiu Yoshua,
os judeus começaram a se sentir muito mais fracos e eles começaram a querer ser como os Cananim. Então, ao contrário, ao invés da gente ser uma luz para as nações do mundo, a gente começou a querer copiar as nações do mundo, viver igual a eles. Então, a gente começou a imitar a vida deles, inclusive imitar as idolatrias. Então, essa é a receita de bolo para assimilação, para perda, a gente não ter o orgulho judaico, o orgulho de servir a Hashem e de ser diferente, daí que a gente é diferente. Ao contrário, é isso que faz da gente um povo tão especial, um povo que vai ser um modelo para o mundo, de que a gente vai servir só a Hashem e não vamos servir as idolatrias e não vamos servir nada que não tenha uma força verdadeira, porque tudo está no controle do Criador do mundo. Outro ponto é que era divertido servir as idolatrias. Então, às vezes, a pessoa faz uma verá, mesmo sabendo que é uma coisa errada, por quê? Porque isso dá prazer para a pessoa. Então, Loleno, quantas vezes a gente sabe que está certo? Ah, mas por que você fez? Você sabe que uma coisa está errada? Por que você fez isso que estava errado? Porque dá prazer. Então, quando Hashem ele criou Adam Arishon, ele colocou dentro de Adam Arishon o Yetzer Hará, e essa vontade de servir os deuses, quer dizer, isso já foi internalizado dentro do livre-arbítrio do ser humano, tem esse lado que servir os deuses dava prazer para o ser humano. Então, as pessoas na época de Moshe, de Yoshua, do Shoftim, eles tinham prazer. A gente não consegue mais entender isso, porque isso não existe. Então, da mesma forma que talvez hoje em dia o grande Yetzer da nossa geração é o Shmirat Einaim, a gente guardar os olhos, não olhar, infelizmente, o que o mundo se tornou, as pessoas na rua já não têm mais vergonha nenhuma, o comportamento público das pessoas, as vestimentas, os códigos de conduta, de moral, as pessoas não têm vergonha de mais nada. Então a gente tem aqui um grande desafio que é guardar os nossos olhos, e é uma luta, porque existe um prazer da gente estar olhando uma coisa que é proibida, uma coisa que, infelizmente, afasta a gente da espiritualidade, afasta a gente do Criador do mundo. Quando o segundo Beit HaMikdash foi destruído, Deus também destruiu o Yetzer Hará da idolatria. Existia um prazer na idolatria. A gente não consegue entender porque a gente não vivenciou isso, mas existia um prazer que Deus destruiu. Quando Deus ele destruiu o lado da santidade para equilibrar, ele também destruiu o lado da impureza, da tumá. Então, eles tinham prazer e servir ídolos na época do Shoftim dava um prazer palpável, era algo que eles sentiam prazer e para eles tinha que lutar. A gente não consegue entender, mas para eles era uma luta. De novo, quando você tem força, quando você tem um bom líder, quando você tem autoestima, você luta e você vence, mas sem uma boa liderança, infelizmente, eles acabaram caindo, tanto na parte psicológica, de não querer ser diferente, quanto na parte material, de não conseguir vencer os desejos, e acabaram tropeçando. Então, vai surgir a época do Shoftim, e a época do Shoftim vai ser, na verdade, um ciclo de altos e baixos do povo judeu, que vai se repetindo, mas os altos e baixos vai cada vez mais baixo e cada vez menos alto. Quer dizer, mesmo quando eles fazem um processo de erro e arrependimento, eles não voltam para o nível que eles estavam antes, eles voltam para o nível mais baixo, cada vez a tshuva vai ser uma tshuva menos eficiente, uma tshuva menos sincera. Então, por isso, a gente vai ver que também o nível de cada shofet ele vai ser proporcional ao nível da sua geração. Então, a gente vai começar aqui com o shoftim num nível espiritual muito alto, e isso vai começar a partir das gerações, isso vai começar a mudar. Então, o que acontece? Um shofet, literalmente, é um juiz. Os shoftim são os juízes. O que acontece? O papel principal do shofet, o shofet, ele tem basicamente duas missões, ele tem duas tarefas principais na vida dele. Uma tarefa é garantir que os judeus vão seguir a Torá, vão cumprir a Torá, as mitzvot, e vão viver em shalom, também vão viver em paz entre eles. Quer dizer, a gente vai ver, infelizmente, tivemos aqui eventos muito, muito graves, com quase o extermínio de uma das tribos do povo judeu, justamente porque foi uma fase que não tinha shoftim, não tinha ninguém para trazer essa união para o povo judeu, e o shofet, ele vai ser o juiz principal. Por mais que cada tribo
quando Yoshua fez a divisão aqui das tribos, cada tribo vai ter a sua autonomia, vai ter o seu Sanedrim, o seu tribunal. Mesmo assim, o Shofet, ele é o juiz central do povo judeu, e também o Shofet, ele vai ser o líder do exército, o líder das guerras, ele que vai organizar o exército, ele que vai planejar batalhas e ele que vai conduzir o povo judeu nas guerras. Então, qual a diferença, por exemplo, de um shofet e de um rei? São duas épocas bem diferentes, quer dizer, os reis vão aparecer quando termina a fase, essa época do shoftim, aí vai vir para o mundo a fase aqui dos reis. Então, quais são as diferenças? Aqui, o Midrash aponta algumas diferenças básicas entre o shofet e o rei. Primeira coisa, o rei judeu, ele tem leis específicas na Torá, tem mitzvot específicas que se aplicam só para o rei. Então, por exemplo, o rei tem que ter dois Sifrei Torá, um Sefer Torá que ele leva para a guerra e um Sefer Torá que ficava guardado na casa dele o tempo inteiro. Ele não pode ter muitas esposas, não pode ter muitos cavalos, não pode armazenar muito dinheiro. Tem várias leis que a Torá ela vai ensinar para a gente sobre o rei. Isso se aplica para o rei, não se aplicava nenhuma dessas leis, não se aplica para o shofet. Segunda diferença, o shofet ele não recebe o kavod que a gente é obrigado a dar para um rei. Quer dizer, o Melech ele tem uma honra tão grande, o rei não pode limchol al kvodó. Por exemplo, um rei que ele foi ofendido por alguém, as pessoas, a gente tem que se trabalhar para isso. Veio alguém me ofendeu. A mitzvah é eu passar por cima disso, perdoar, olha, deixa para lá, eu não vou querer fazer nada contra você, tirei isso do coração, não vou guardar rancor, não vou querer me vingar. Isso é para as pessoas normais. Para o rei não é assim. O rei não pode perdoar a honra dele. Alguém que foi contra a honra do rei, ele é Hayav Mitah, ele tem pena de morte e o rei tem que aplicar essa pena de morte. Por quê? Porque a honra do rei representa a honra de Deus aqui no mundo. Ele não pode perdoar a honra dele. O shofet, ele não tem essa força toda, não tem essa necessidade tão grande que tinha de honrar o rei. Então, por exemplo, né, o rei ele tinha várias leis de presentes que tinham que ser dados para o rei e impostos que eram pagos para o rei. A verdade é que quando vai surgir o rei, Shmuel Anavi, ele vai advertir o povo, olha, vocês querem tanto um rei, eu vou ler para vocês as leis, vocês vão se arrepender de ter pedido um rei, porque é tanta coisa que tem que fazer. O rei pode convocar pessoas para trabalhos, o rei tinha um poder muito grande nas mãos. O shofet não é assim. O shofet, óbvio, as pessoas têm que escutar ele, as pessoas têm que cumprir as palavras de um shofet, mas ele não tem a força e o poder e a honra que o rei futuramente vai ter. Fora isso, o shofet ele era nomeado pelo Beidin, e um rei ele era normalmente nomeado por um Beidin e pelo Navi, o profeta que vinha em nome de Deus escolher quem vai ser o rei. E também, quer dizer, a única exceção é quando o rei ele vai ter um filho, o filho ele vai herdar esse trono do pai, e depois que um shofet ele morria, a diferença do rei, o rei ele vai passar para o filho dele o reinado, o shofet não vai passar, depois da morte dele, a liderança para os seus filhos. Quer dizer, essas são algumas das diferenças. Então, o shofet ele já é um ensaio, talvez, para alguém que vai ter o kavod, vai ter o poder, mas não chega ainda no nível da centralização de poder que vai acontecer nas mãos dos reis que, Baruch Hashem, no começo eram reis muito tzadikim, mas que em pouco tempo já iam se desviar do caminho, e a gente vai ter na história também reis muito rechaim, reis perversos, que não só se afastaram da Torá, mas afastaram também o povo judeu da Torá, das mitzvot, colocaram idolatrias nas estradas. Tem histórias terríveis aqui dos reis do povo judeu, e infelizmente isso tudo já tinha sido avisado pelo Shmuel Anavi. A gente vai ver isso lá no Sefer Shmuel,
que o povo judeu, quando pediu o rei, pediu pela motivação errada, pediu da maneira errada, e o Shmuel avisou: vocês vão se arrepender. Vocês estão pedindo o rei, vocês vão se arrepender, e os reis vão trazer muita dor de cabeça para vocês, vão fazer erros gravíssimos e vão trazer aqui muitos problemas para todo o povo judeu. Então, agora vamos entender que o Sefer Shoftim, ele é um livro que, como a gente falou, de ciclos. Qual que é a ideia? Se Bnei Israel eles tivessem se comportado como tzadikim, eles não tivessem ido atrás da idolatria, eles poderiam ter vencido o Yetzer Hará, e eles tinham esse potencial, quer dizer, Deus não dá um teste que a pessoa não pode passar. Então, Hashem testou eles, se eles vão ser diferentes dos seus vizinhos, mas eles tropeçaram, eles falharam no teste de Hashem, já falharam quando eles não escutaram Deus de expulsar os vizinhos, e agora Deus vai fazer eles começarem a tropeçar. Então, toda vez que Deus ele cai, que o povo judeu cai muito, Deus usa os nossos inimigos como instrumentos, como marionetes para despertar o povo judeu. Então ele dava força para os povos que viviam ou dentro da gente ou em volta da gente, para que eles viessem atacar. Os judeus eram derrotados nas guerras, já que eles não têm méritos, eles também estão seguindo idolatrias, eles não têm méritos para vencer as guerras, eles vão ser subjugados, vão ser dominados pelos seus vizinhos e vão ter que pagar impostos, muitas vezes vão ser muito maltratados, muitas vezes, infelizmente, vão passar por sofrimentos muito grandes e vão ter que obedecer o seu conquistador. Então, o povo judeu começa a gritar para Deus, eles se arrependem, eles, quando estão nessa situação difícil, vão gritar para Deus, e Deus vai mandar um shofet, vai mandar um juiz, que a gente falou, uma das missões do juiz é liderar o povo judeu nas guerras, ele montar o exército dele, e ele ir para a guerra, e obviamente que Hashem vai ajudar o shofet, a gente vai ver de novo guerras com milagres acontecendo, às vezes as guerras não eram nem travadas, Deus colocava nos inimigos o medo no coração deles, e eles fugiam antes mesmo de começar a guerra, mesmo que às vezes eles estavam em maioria, eles tinham exércitos ainda mais fortes, eles batiam em retirada, e Deus fazia questão de mostrar: olha, eu não quero um exército grande para que vocês falem que vocês ganharam a guerra, vamos cortar esse exército, tira soldados, vamos trabalhar com menos homens, porque eu quero que vocês tenham certeza absoluta que, na verdade, eu que estou fazendo vocês ganhar a guerra e não vocês. Então, Deus ele vai fazer com que as guerras sejam novamente milagrosas para as conquistas dos inimigos. Então, vai vir o shofet vai conseguir vencer as guerras, vai libertar o povo judeu vai conseguir voltar para essa tranquilidade, vai poder cumprir Torá, mitzvot, vai poder parar de pagar esses impostos e ter que seguir as ordens dos povos em volta, mas enquanto o shofet ele vai estar vivo, o povo ele vai conseguir se comportar, o povo vai se manter longe das idolatrias, mas sempre que o shofet morria, eles de novo eram atraídos para a vida dos Cananim, para Vodazará, para outras coisas, né, de imorais que os Cananim tinham. E esse vai ser o ciclo. Por quê? Porque eles vão voltar para a idolatria, vão voltar para a imoralidade. Deus, mais uma vez, vai punir o povo judeu. Uma outra nação vizinha vai ser escolhida para atacar o povo judeu, para subjugar o povo judeu. E eles vão gritar para Deus, e Deus vai mandar um outro shofet que vai libertar eles. Então, incrível o ciclo. A gente fala: gente, que estúpido, será que eles não enxergavam? A gente vive no mesmo ciclo, a gente não enxerga também, a gente não vê a mão de Hashem quando se levantam os nossos inimigos. O problema do povo judeu era o Yasser Arafat, já está lá no inferno, já não existe mais. O nosso problema é o Ahmadinejad, já se juntou também lá no inferno. O nosso problema é o fulano, o ciclano, sempre tem um nome, quem é o inimigo do povo judeu é o Irã, é o não sei o quê, mas sempre a gente percebe que morre essa pessoa e o problema não termina, o problema só vai para outro lugar, porque o problema está entre a gente e Deus. Deus está usando os nossos inimigos como bonequinhos, marionetes, aquelas marionetes com as cordinhas de mexer as mãozinhas.
os nossos inimigos não passam de marionetes nas mãos de Hashem. Enquanto a gente não fizer tchuvá, enquanto a gente não melhorar os nossos atos, voltar para o nosso caminho e ter shalom com os nossos irmãos, e a gente andar num caminho de Torá e mitzvot e de paz com as pessoas, a gente vai ter problema e só vai mudar o nome do problema. E a gente não percebe os ciclos que vão acontecendo. É uma época de paz, a gente pode voltar, a gente começa a brigar, começa a ter briga dentro do povo judeu, judeu se batendo, religioso e não religioso, e no meio de Yom Kippur, briga no meio de Tel Aviv. Logo em seguida, 7 de outubro, assim acontece. As desgraças, na verdade, é a mão de Hashem que está mostrando vocês estão indo para o caminho errado e eu amo vocês, eu quero vocês. Olha uma pergunta incrível aqui que o Midrash faz. Por que Hashem ele mandava um shofet se ele sabia que o povo judeu não vai fazer tchuvá completa, que eles logo, logo vão voltar para a idolatria? Deus deveria falar, quer saber? Chega, eu não vou mais mandar chofeto nenhum, esse povo é um povo cabeçudo, um povo cheio de pescoço duro, eu não vou mais ajudar esse povo, quer saber? Eu vou mandar eles embora de Eretz Israel, eu vou expulsar, porque eu adverti eles na Torá que eu ia fazer isso. Por que Deus teve tanta paciência com a gente? O Machal, que o Midrash traz para a gente, Machal impressionante. O Machal fala o seguinte, um rei, ele comprou escravos, e alguns dos escravos que esse rei comprou, eles eram bebezinhos, então esse rei, ele teve misericórdia daqueles bebês e tratou como se fossem filhos deles. E o que aconteceu? Ele colocou esses bebezinhos em quartos dentro do palácio, eles podiam brincar no jardim, eles tinham tudo à disposição deles, as melhores comidas, os melhores brinquedos. A única coisa que ele falava, olha, eu gosto muito desse jardim, tem plantas especiais, por favor, toma cuidado para não estragar, para não quebrar nada aqui no meu palácio. E as crianças, eles cresceram, e eles, como crianças, eles vão lá, eles mexem onde não é para mexer, e eles quebram aquele vaso caríssimo, eles arrancam aquela flor, que era uma flor exótica, e eles começam a causar problemas no palácio. E o rei, quando ele vê, ele pega a criança que quebrou e dá um tapa nessa criança, falou, não faz mais isso, e dá uma bronca numa e dá bronca na outra, e um tapa na outra criança, e depois de um tempo eles se comportavam por um tempo, enquanto o tapa estava doendo, a criança ficava tranquilinha lá, a hora que o dor do tapa passava, vai de novo a criança, e de novo ele começa a bagunçar e quebra mais um vaso e arranca mais uma flor, e o rei de novo vai lá e dá mais um tapa, e ele... Só que esse rei, ele pensa o seguinte, peraí, eles são nenês, eles são crianças, eles ainda não têm ideia do que eles estão fazendo. Eu vou botar eles para fora do meu palácio, eu não tenho coragem de botar eles para fora, eu vou tentar endireitar eles, eu vou dar bronca, eu vou bater neles, mas eu não tenho o coração de botar eles para fora do meu palácio, porque no fundo eu sei que eles são só crianças. Então aqui também o Nimshal, qual é a interpretação dessa parábola, desse machal? Hashem também, ele vê o povo judeu como os filhos dele, os bebês dele. Olha, o povo judeu, infelizmente, eles fazem idolatria, mas eles são crianças, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não têm ideia. E aí o que acontece? Deus, ele dá um tapa no povo judeu, e o povo judeu aprende com o tapa, fica quieto por um tempo, mas logo, de novo, estamos aprontando, estamos fazendo besteira de novo. Deus, ele aguardou, a gente já mereceria, pelo que Deus tinha avisado na Torá, vocês vão fazer idolatria, eu vou expulsar vocês dessa terra. Os povos que estão sendo expulsos da terra, a terra está vomitando esses povos, por quê? Porque eles fazem coisas asquerosas. Se vocês fizerem, vocês vão ser vomitados também da terra. Deus já avisou, não é novidade. Uau, Deus, por que você não me falou? Não, Deus falou, está escrito na Torá, para Shaberukotai, para Shakitavô, se vocês abandonarem minha Torá e começarem a andar atrás dos caminhos dos Goim, e eu vou perseguir vocês, eu vou expulsar vocês da terra, tudo isso está avisado na Torá. Deus poderia ter aplicado isso imediatamente, mas Deus, ele teve paciência, ele esperou 500 anos até expulsar o povo judeu da terra, ele deu chance e mais uma chance, façam tchuvá, por favor, voltem para o caminho. Não voltaram para o caminho. No primeiro Beit HaMikdash tinha idolatria, tinha imoralidades, assassinato. Chega, tchau.
eu avisei para vocês, e mesmo assim, mesmo quando Deus ele expulsa a gente da terra, ele está lá cuidando da nossa terra, esperando ansiosamente a nossa volta para nossa terra. Então, esse é o segundo capítulo, a bronca de Deus. Deus está preparando aqui o povo judeu, mas o povo judeu está precisando urgentemente de uma boa liderança, porque eles já estão em queda livre, eles já estão caindo para níveis de idolatria, níveis de moralidade. Então, o que acontece? O primeiro grande shofet vai ser o Otniel. Já falamos sobre o Otniel. Otniel ele era parente do Calev Ben Yefuné. Então, depois que o Yoshua e os Kenim morreram, alguns judeus, como a gente falou, infelizmente tinham se casado com os Cananim, tinham ido para o lado da idolatria, e Deus castigou o povo judeu. Então, o primeiro Sheliach, o primeiro enviado de Deus para castigar o povo judeu, é o Aram Naharaim, que ficava na Mesopotâmia, seria hoje onde está o Iraque, né? Não, em Kol Hadash Tachat Hashem. Nossos inimigos de hoje em dia, na verdade, eram as terras vizinhas, da onde vinham atacar a gente. Não tem nenhuma novidade acontecendo embaixo do sol. Ficava mais ou menos na região nordeste de Eretz Israel, de Eretz Canaan, e o rei de Aram Naharaim chamava Hushan Rishatayim. Ele mandou soldados para invadir Eretz Canaan, e o povo judeu poderia até vencer essa guerra, mas eles não tiveram siata de Ishmaia, Deus não ajudou eles. Então, os arameus, vamos lembrar, eles são descendentes do Lot, eles são parentes do povo judeu. Lot é o sobrinho de Avram Avinu, eles deveriam ter tido misericórdia da gente, eles deveriam. A verdade é que o Lot e Yaakov Avinu, eles fizeram um pacto, eles tinham um brito eles fizeram inclusive uma pedra que seria lá um aviso: olha, ninguém pode passar dessa pedra para fazer mal um para o outro. Se a gente quiser passar essa pedra para fazer negócios, está tudo bem, mas que a gente nunca cruze essa pedra aqui para fazer mal um para o outro. Veio esse rei Irachá, esse rei Hushan Rishatayim, no nome dele, Irachá, ele era Irachá até no nome, ele virou governante de Eretz Canaan, ele conseguiu vencer as guerras, já que Hashem não ajudou o povo judeu, e nos 8 anos seguintes ele conseguiu dominar a terra de Israel, e ele tratou os Yehudim com muita crueldade, com requintes de crueldade. Isso, infelizmente, os povos do mundo já demonstraram como eles tratam o povo judeu com crueldade. A gente viu na Inquisição, a gente viu no Holocausto, a gente viu como a gente foi perseguido nos países árabes, expulsos com uma mão na frente e outra atrás. Israel é acusado de apartheid, mas não tem nenhum judeu vivendo nos países árabes. Foram expulsos, depois de serem depenados, tiraram tudo que os judeus tinham e expulsaram eles com a roupa do corpo, mas Israel, que é a terra do apartheid, a terra que não recebe os outros. Então, o povo judeu, nesses 8 anos muito difíceis, eles vão gritar para Hashem: Hashem, por favor, salva a gente, implorando para Deus ajudar. Só que, enquanto eles gritavam para Deus, eles continuam fazendo as suas idolatrias. Impressionante como o povo judeu consegue muitas vezes ser sheorev, consegue ser cabeça dura. Então, eles estão gritando para Hashem, e mesmo assim, olha o nível de misericórdia de Hashem, mesmo que eles continuavam ainda com as suas idolatrias. Deveriam ter feito tchuvá, destrói as idolatrias, Deus está bravo com a gente. Não. Eles continuam, eles gritam para Deus, mas eles não jogaram fora, não destruíram as suas idolatrias, e ainda assim, Deus mandou um líder incrível, um grande Talmid Chacham, talvez o maior Talmid Chacham, maior estudioso de Torá da época, que era o Otniel Ben Kenaz. Então, o Otniel, ele foi apontado como shofet pelo Beidin, e o Espírito de Hashem já estava sobre ele, e isso deu força para ele poder julgar o povo. Não era uma tarefa fácil também. A gente estudando a vida de Moshe Rabbeinu lá no deserto, a gente sabe que julgar o povo judeu nunca foi uma tarefa fácil, e também preparar o povo judeu para essa guerra contra os arameus, os aramim que tinham atacado e estavam dominando
Eretz Israel. Então, Otniel, ele viajou por toda a Eretz Israel e, além de julgar o povo, quer dizer, todo mundo que precisava, olha, problema entre vizinhos e está me devendo e eu preciso saber isso e fez aquilo, ele vai julgando o povo judeu e também foi ensinando o Torá para ajudar o povo judeu a se afastar das idolatrias, e ele fez o possível para afastar e fazer com que o povo judeu entendesse como as idolatrias eram uma grande estupidez. Então, o Otniel, ele defendeu sempre o povo judeu incrível, ele tinha um din lekavzhut, isso lembra para a gente a história do Levi Yitzhak Miberdichev. Uma vez ele encontrou um Yehudi no meio de Yom Kippur e esse Yehudi estava comendo no meio do Yom Kippur, no meio do jejum, o dia mais importante do ano, o dia mais solene, e ele vira para esse Yehudi e falou: uau, você esqueceu que é Yom Kippur? Ele falou: não, não, eu sei que hoje é Yom Kippur. Ah, então você esqueceu que não pode comer em Yom Kippur? Não, eu sei que é proibido pela Torá comer em Yom Kippur. Ah, então você deve estar doente e por isso você está comendo, o médico mandou você comer. Não, não, eu estou 100% saudável, eu não precisaria estar comendo, eu estou comendo porque eu quero. Então, o Rav Levi Yitzhak Miberdichev, ele olha para o céu, fala: Hashem, olha como o teu povo é incrível, não sai uma mentira da boca desse homem. Ao invés de olhar o lado negativo, um Yehudi, no meio do Yom Kippur, com chutzpah, descaramento, ele está comendo na frente de todo mundo, ele consegue ver o lado positivo da boca desse homem, não sai absolutamente nenhuma mentira. O Otniel vem defender o povo judeu, ele começa a implorar: Hashem, você tirou Bnei Israel do Egito, lá no Egito eles também faziam avodazará, e você salvou eles, você libertou eles. Eles não mereciam ser libertados também, eles também eram Ovdei Avodazará, eram tão idólatras contra os egípcios, mas você tirou eles de lá, você teve misericórdia, você sabia que eles iam aceitar a Torá, mas você também sabia que eles iam fazer o Reta Egel, o bezerro de ouro, e tudo isso não impediu você de ajudar o teu povo, Deus. Então, você disse naquela época: olha, Bnei Israel, eles são meu povo, se comportando bem ou não, eles são meu povo, o povo que eu escolhi para ser o meu povo. Se eles estão com dor e eles gritarem por mim, eu vou salvar eles, eu vou proteger eles. Então agora, Hashem, faz o mesmo, eles são teus filhos, por mais que eles se desviaram do caminho, por favor, não permite que eles sofram tanto nas mãos dos nossos inimigos. Então, o Otniel, ele vai rezar para Hashem, mas principalmente ele vai ladum lekav zehut, ele vai tentar procurar méritos do povo judeu, julgar o povo judeu de uma forma positiva, e isso aos olhos de Hashem é algo incrível, é algo muito poderoso, a gente tentar julgar as pessoas de forma positiva. Então, olha que incrível, o Otniel também explicou para os alunos dele que os Eudim tinham um mérito muito especial, porque sempre que a gente tem um problema, a gente recorre para Hashem. Olha como os Yehudim são um povo incrível. Por mais afastado que a pessoa ela esteja, ela sabe que quando tem um problema é Hashem que vai resolver e ele derrama o coração diante de Hashem. Isso é a Israel. Assim o Otniel falou para os Talmidim, para os alunos dele, e os anjos acusadores que estavam lá no Shamaim, eles ficaram em silêncio, porque quando tem a Havá, quando tem julgamento para o lado positivo, a misericórdia de Hashem ela é despertada. Então, o Otniel, ele tinha um zhut muito grande, ele estudava a Torá o dia inteiro, ele ensinava a Torá para as pessoas. Deus falou: eu vou aceitar as tefilot dele, ele julga o povo dele para o bem, as tefilot delas vão ser escutadas, e é verdade, ele tem razão. Quando o povo judeu eles têm problema, eles gritam para mim, eu vou ajudar eles, eu vou salvar o povo judeu. Então, as filotos do Otniel e os gritos do povo judeu finalmente foram escutados por Hashem. Óbvio que Hashem, ele sempre escuta, mas, como a gente falou, enquanto tem idolatria, enquanto o povo judeu tem emuná em outras coisas, Deus é como se ficasse: olha, não é comigo, mas agora que a gente direcionou a nossa vontade para Hashem, a gente direcionou o nosso coração, é Ele que vai salvar. Deus falou: agora eles me chamaram, eu vou lá. Pelo mérito do Otniel, as filote dele, o julgamento dele para o bem, ele julgar o meu povo de forma tão positiva, e também o povo ter gritado para mim, agora eu vou ajudar o meu povo. Então, isso é uma regra, isso a gente precisa
Bezrat Hashem usar na prática, em vez de ficar olhando os defeitos, toda vez que a gente aponta os méritos de uma pessoa, ao invés de olhar os defeitos, eu olho as qualidades, a misericórdia de Hashem nesse momento, ela é despertada. Então, Otniel, como um grande líder militar também, a verdade é que não é o militar, que ele sabia táticas de guerra, é o poder da Tfilá, é o poder da Torá. Ele vai, através da Kedushá, Deus vai iluminar ele, ele vai preparar o exército para a guerra contra esse rei Hushan Rishatayim, Urashá, o nome dele é Urashá, Urishatayim. Por quê? Porque agora Hashem está do lado dele e está do lado do povo judeu, e eles conseguiram, obviamente, vencer essa guerra. A verdade é que os arameus, eles não eram um povo muito forte, Deus que tinha dado uma força extra para eles para castigar o povo judeu, mas eles dessa vez conseguiram vencer com tranquilidade, e mais uma vez, Baruch Hashem, o povo judeu estava livre, e enquanto Otniel ele viveu mais 32 anos, quer dizer, o tempo aqui do Shoftim, a gente lê um shofeta atrás do outro, parece que foi tempo curto, mas o tempo de vida deles muitas vezes era um tempo longo de vida, então quer dizer, todo o período do Shoftim é um período razoavelmente longo. Então ele viveu 32 anos, mas como chofete, não que ele faleceu com 32 anos, ele viveu como chofete mais 32 anos, e ele, Baruch Hashem, conseguiu ensinar o povo judeu a cumprir Torá, ele conseguiu ensinar o povo judeu a se afastar das idolatrias, e ele conseguiu viver em tranquilidade. Nenhum inimigo teve coragem de atacar o povo judeu, enquanto Otniel ele era o nosso grande líder, o primeiro chofete do povo judeu. O que aconteceu depois desses 32 anos? Então, Otniel ele faleceu e o povo judeu imediatamente começou a voltar para os maus caminhos. Então, o ciclo ele vai recomeçar, o ciclo de Averot do povo judeu, de se afastar. Hashem vai dar o poder para quem? Para Moab. Então, Hashem vai usar os nossos velhos inimigos. Olha que coisa, como se repete a nossa história. Os nossos velhos inimigos estão sempre aparecendo, botando a cara para fora de novo. Então, Moab, que ficava no leste de Eretz Israel, do outro lado do Yarden, e o rei de Moab era o rei Eglon, que sempre foi um rei extremamente fraco. Então, olha que incrível, Deus queria também humilhar um pouco o povo judeu, para o povo judeu fazer tchuvá, o povo judeu botar a mão na cabeça e falou, como pode ser que a gente perdeu a guerra? Se tivessem perdido a guerra para um rei muito poderoso, então tá bom, é a natureza, é o normal. Deus fazia questão deles perderem as guerras de reis fracos, para eles entenderem que tem alguma coisa muito errada. Mas Hashem deu uma força especial aqui para o rei Eglon, e eles conseguiram vencer o povo judeu e conseguiram subjugar o povo judeu. Então o Eglon ele decidiu, Deus botou na cabeça dele que ele vai invadir Eretz Israel, e como o exército dele não era muito poderoso, ele chamou os seus amigos também de outros carnavais. Ele chamou Amon e chamou Amalek. Amon e Moab, eles são, entre aspas, irmãos, eles são descendentes do Lot, e eles vão invadir Eretz Israel, e Bnei Israel não vai conseguir resistir a essa coalizão de Amon, Moab e Amalek. Eles conseguiram atacar Eretz Israel e conseguiram vencer aqui a luta contra Eretz Israel. O Eglon ele vai virar o governante aqui, e Bnei Israel eles vão virar os Avadim, e eles tiveram que começar a pagar impostos e vão ter que servir o povo de Moab. Só que dessa vez os inimigos vão ser mais cruéis ainda. Então, de novo, Deus deu uma chance. A gente não fez chuvá. O segundo aviso é um aviso um pouco mais forte. Então, os avisos vão ficando cada vez mais pesados. Se o povo judeu não faz chuvá, o castigo vai ficando cada vez maior. Por quê? Porque o povo judeu já poderia ter aprendido a lição e não aprenderam. Eles voltaram exatamente para os mesmos caminhos. Então, Deus vai mandar agora um povo ainda mais arzari, ainda mais cruel, para dominar o povo judeu. Então, Eglon,
ele colocou tropas por todo o Eretz Israel, ele roubou a cidade de Jericó, um lugar onde tinham muitas palmeiras de cheiro doce, e ele usou essa cidade de Jericó como base militar dele. Por que Hashem permitiu justamente Jericó? Esse nome Jericó já é conhecida para a gente sabe que o Yoshua foi a primeira guerra, uma guerra milagrosa, as muralhas caíram de forma milagrosa, foi uma vitória muito simbólica do povo judeu, mostrando que Deus estaria com a gente em todas as guerras de conquista de Eretz Israel. Então, Hashem, ele esperava que quando os judeus vissem que Jericó caiu de novo nas mãos dos nossos inimigos, eles vão fazer chuvá, eles vão se levantar. Uau, essa cidade que Deus entregou nas nossas mãos com milagre, de novo os nossos inimigos tomaram ela. Deus entendeu que isso ia ser uma chacoalhada no povo judeu. Quem sabe eles vão saber chuvá. A mesma Jericó agora é o centro dos nossos inimigos, é o centro militar daqueles que dominaram a gente. E Moab governou Eretz Israel por 18 anos. Quer dizer, primeiro governo foi de 8 anos dos arameus, que eram descendentes de Lavan. Eu falei, Lot, os arameus são descendentes de Lavan. Lavan, ele tinha feito pacto com Yaakov Avinu. Desculpa, eu falei Lot da primeira vez. Aqui, o Amon e Moab são descendentes de Lot. Os arameus são descendentes de Lavan. Então, o Moab, eles vão governar por 18 anos. Quer dizer, olha, já vimos que o castigo está bem mais forte. A primeira vez foram 8 anos, agora já foram 18 anos esse segundo castigo, e era midá keneged midá. Por quê? 18 anos, a palavra 18 todo Yehudi conhece. O que é 18? Rai. Rai é vida. Então, Rai é vivo, na verdade. Raim é vida. Então, Rai é vivo. O Deus vivo que vocês abandonaram, Hashem Rai, o Deus vivo que vocês abandonaram, agora vocês vão sofrer por ter abandonado o Deus vivo, vocês vão sofrer 18 anos nas mãos dos seus inimigos, nas mãos de Moab. Então, agora, novamente, o povo judeu vai gritar para Deus. Quando a gente está com problemas, a gente sabe gritar, a gente sabe pedir para Hashem. Infelizmente, a gente deveria ter kavanot nas nossas filot todos os dias, mas a gente não tem. Quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, quando a gente precisa de alguma coisa, uau, as kavanot que a gente consegue ter é incrível. Então, infelizmente, assim funciona. Deus sabe disso, Deus sabe que quando vão vir dificuldades, vai vir faltar alguma coisa na nossa vida, a gente vai se voltar para Ele. Por isso que tem tantas dificuldades, tem tantos sofrimentos. Se a gente não se conecta, a gente pensa que, olha, vem um sofrimento e a gente reza e Deus salva a gente do sofrimento. Não é verdade. Se a gente rezasse, o sofrimento não ia precisar vir. Se a gente tivesse conectado com Deus, se a gente tivesse cumprindo a vontade dele, não precisa vir sofrimentos na nossa vida. Mas como a gente não se conecta com Hashem, a gente não reza, a gente não faz nosso serviço de coração, precisa vir os problemas. Os problemas vão despertar o coração da pessoa, a pessoa vai rezar e agora não precisa mais de sofrimentos. Hashem conseguiu o que ele queria, que era a conexão com a gente. Ele quer os filhos, ele quer a gente conectado com ele, e infelizmente quando a gente se desconecta, ele precisa mandar sofrimentos. Mashal lemad davardomé, com que se compara isso? Um rei. Ele vê uma vez, ele está andando com os soldados dele, ele vê uma mulher sendo assaltada, ele vai lá, arrisca a vida dele, ele luta com os assaltantes, ele salva a vida da mulher, aquela mulher fica apaixonada. Uau, olha que rei valente, ele arriscou a vida para me salvar. E eles começam a conversar, eles começam a ver que eles têm muitas coisas em comum, e eles decidem casar. E o rei, ele gostava muito da esposa, mas ele começa a perceber que depois de um tempo, todo aquele momento mágico inicial, isso se passou, a mulher começou a se afastar dele. O que ele fez? Ele simulou de novo um assalto e ele chegou de novo e protegeu a esposa dele, e a esposa, desesperada com aquele assalto que ela achou que era verdadeiro, e de repente vem o marido e salva ela, e de novo ela começa a sentir aquela sensação de amor pelo marido, e o marido conta para ela a verdade. Olha, eu preciso te contar a verdade, isso na verdade, isso tudo eu fiz foi um teatro. Como você estava se afastando de mim, eu queria trazer você de volta, eu tive que fazer tudo isso.
Quer dizer, se ela não tivesse afastado, não ia passar por aquele sofrimento. O povo judeu só passa pelos sofrimentos porque a gente acaba se afastando de Hashem. Se a gente andar nos caminhos certos, a gente fizer o que a gente tem que fazer, a gente vai ter só coisas boas. Na próxima aula, vamos ver quem Hashem vai mandar para salvar o povo judeu, e aqui vai ter aqui uma salvação bem interessante, como que vai acontecer a salvação, obviamente, através da mão de Hashem, mas ele vai escolher aqui um shofete especial, também um grande tzadik, para salvar a gente das mãos dos nossos inimigos. Shavua Tov!